No vídeo de hoje vamos falar sobre o que é que nós não gostamos na infidelidade. Por isso, eu vou-me pôr aqui no lugar de uma pessoa a quem foram infiel e vou pensar o que é que, e pela minha experiência tanto de consultas como de vida, as pessoas sentem na maioria das vezes. Só que são coisas que as pessoas pensam, mas não falam. Depois, nas consultas especializadas, quando pedem ajuda, é isto que vão falar. Não vêm cá falar que a pessoa foi infiel com a pessoa A, B ou C, que foi num motel, se foi durante quanto tempo. Isso é o que levou, é o conhecimento da infidelidade. Não. Hoje vamos falar sobre o que é que a pessoa sente quando está a ser a vítima de uma infidelidade. Por isso, vamos começar por aqui. Temos uma relação com uma pessoa, seja homem ou mulher, aqui não difere de género, e não é expectável que haja infidelidade, não é? Esta não foi uma nossa idealização, não foi isto que nós esperávamos de uma relação. Por isso, é algo que, a acontecer, nos surpreende. Depois temos que ver o tipo de pessoa que nós escolhemos para ter uma relação. Por isso vão lá ver o meu vídeo sobre como escolher a pessoa certa. Porque há pessoas que, à partida, a probabilidade de serem infiéis é maior do que na maioria das pessoas. Porque já têm um histórico. Não é? É isto que também nós temos que ver. Algumas situações, a infidelidade só é surpresa para a pessoa que foi enganada, porque todas as outras pessoas sabem que a pessoa estava a ser enganada e o tipo de pessoa com quem ela estava a relacionar. Ora, aqui está. Por isso, muitas vezes, nós também entramos em estados de negação. Queremos tanto amar, queremos tanto dedicar-nos, queremos tanto que dê certo, que muitas vezes não vemos sinais. Por isso, quando depois temos que admitir, geralmente perante algo social ou uma separação, aí é mais difícil nós admitirmos algo que andámos a negar durante X tempo, não é? Por isso, nós que estamos numa situação em que nos foram infiéis, temos que ver que tipo de infidelidade. Porque há vários tipos de infidelidade. Há a infidelidade física, que é quando há sexo com outra pessoa. Há a infidelidade de respeito, quando a nossa vida é partilhada com outra pessoa. As informações da nossa vida, alguém conta sobre nós a outra pessoa. As trocas de mensagens hoje em dia, isto hoje em dia é o pão nosso de cada dia, os SMS e as redes sociais, tudo isto é infidelidade. Mas nós não lidamos com a infidelidade da mesma maneira, estes tipos de infidelidade. É uma gradação do menos grave ao mais grave. Só que muitas vezes tendemos a ter a mesma reação. E isto aqui está errado, não é? Porque, por exemplo, alguém pode nos ser infiel e admitir que foi infiel e pedir desculpa dizendo que foi algo que aconteceu e que não volta a acontecer, como alguém nos pode ser infiel e nunca nos dizer, e nós virmos a descobrir. Ora, nós não podemos tratar os dois casos da mesma maneira, porque uma pessoa teve a coragem de nos admitir e admitir o erro e dizer que não vai repetir, e outra pessoa não admitiu nada, nós é que descobrimos, não é? Nós tratarmos os dois casos da mesma maneira não é bom para nós, porque vamos perder a confiança nas duas pessoas quando só uma é que não merece a nossa confiança, porque a outra disse-nos, admitiu, não é? E disse que não ia repetir, por isso nós devemos confiar nesta pessoa até acontecer outra vez, e aí sim termina. Porque aí já é uma repetição. Quer dizer que não foi um pedido de desculpa. Quando alguém nos pede desculpa sobre algo e aceitamos as desculpas, aquele algo deixa de existir. Aconteceu, mas não podemos pôr aquilo como uma bitola, porque isto é o que acontece muitas vezes no ciúme e nas mentiras, não é? As pessoas mentem, nós aceitamos as mentiras, depois as pessoas continuam a mentir e nós, no passado X tempo, convivemos com aquela pessoa na mentira. Ou, aqui numa situação até de as pessoas muitas vezes pedem-nos desculpa várias vezes sobre as mesmas situações. Por isso aquilo não são pedidos de desculpa, são repetições para as situações de não escalar. O pedir desculpa acalma mais a pessoa, não é? Por isso, nós não gostamos da infidelidade também quando nos mentem, não é? Quando há a parte da mentira. E então, uma mentira é, por exemplo, nós apanhamos uma pessoa a ser-nos infiel ao final do mês, outra situação é nós apanhamos a pessoa a ser-nos infiel ao final de 5 anos, 10 anos. Toda uma vida a ser-nos infiéis sem nós sabermos. Não é a mesma coisa, não é? Depois, a falta de respeito. Como nós não esperávamos que isto acontecesse, por isso não era uma expectativa, como uma relação implica uma vida a 2 e não a 3 ou 4 ou 5, não é? Nós entregamos a nossa intimidade, a nossa confiança, nós estamos a construir
uma infidelidade, seja ela qual for, de que tipo for, é uma falta de respeito para connosco, como pessoa. Não é? Depois, temos sempre a sensação que fomos substituídos. Por isso, nós éramos importantes até aparecer alguém que suscitou curiosidade ao nosso parceiro ou parceira e passou a ser mais importante que nós. Porque está mais tempo com essa pessoa, perde mais tempo com essa pessoa, troca mais mensagens com essa pessoa, vive mais aventuras com essa pessoa, tem sexo com essa pessoa que nós não sabemos que tipo de sexo tem. Por isso, tudo isto entra depois na nossa dimensão da insegurança. Mas nós temos que ter atenção que tudo isto nós pensamos quando descobrimos a infidelidade e depois de passar a parte da dor, do choro, da tristeza, nós pensamos nisto tudo. Daqui é que nascem as culpas. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz para alguém me ser infiel? Muitas vezes esta culpa é uma culpa que não existe, mas nós achamos que temos que ter culpa por outra pessoa nos ter substituído. O que não é verdade, não é? A infidelidade é uma necessidade não satisfeita. Cada pessoa tem as suas, não é? Há pessoas que podem nos ser infiéis para ter sexo puro e duro, há pessoas que podem nos ser infiéis só para receberem uma massagem e falarem da sua vida, que não o conseguem fazer connosco. Temos mas é que pensar porque é que a nosso parceiro ou parceira vai falar com outra pessoa e não consegue falar connosco. As relações, todas elas têm problemas diferentes, porque são pessoas diferentes, não é? Por isso, temos que analisar isto de uma forma racional, que é o que o especialista faz quando trata destas situações. Quem está envolvida na situação, a pessoa a quem for infiel, está emocional, por isso não consegue estar a ser racional. Né? Depois, nós também temos que pensar sempre o que é que o nosso parceiro ou parceira está a fazer com as outras pessoas que não faz connosco. Não é? É porque eu não sei, é porque eu não faço bem, é porque nunca me propôs, é porque há algo que eu nunca na vida faria. As pessoas têm que se conhecer como pessoas e também depois como necessidades. Que necessidades eu sei que o meu parceiro ou parceira tem e que eu não satisfaço? Ou que necessidades eu tenho que não consigo admitir ao meu parceiro ou parceira que preciso satisfazer? Falta de comunicação nesta situação aqui é a grande parte do problema. Há marido e mulheres, relações que não conseguem falar de sexualidade um com o outro. É capaz, mais que parece que falam com amigos e amigas, às vezes até na brincadeira, do que no casal. Ora, isto vai criando um perfil das pessoas rígido, onde há pouca aventura, onde pouca tentativa, por isso tentam pouco coisas novas, e de repente aparece alguém, não é, à volta da nossa vida que pode proporcionar isto ao nosso parceiro ou à nossa parceira, não é? E a pessoa, tendo curiosidade, acaba por entrar na infidelidade. Temos de ter atenção de que uma boa comunicação previne a infidelidade, não é? Depois também temos, obviamente, muitos medos, não é? Medos das doenças, não é? A pessoa teve com outras pessoas, quem são as pessoas? As doenças sexualmente transmissíveis, não é? O HIV, a hepatite, não é? É algo que nos deixa também, numa situação em que estamos tristes, desiludidos, desorganizadas, ainda nos deixa com medos. Tudo isto aqui é um acumular, não é? Mas também, obviamente, depois também qualquer situação, por exemplo, de uma infecção urinária que nós tenhamos, ficamos a pensar que foi trazida de fora da relação para nós, não é? Isto passa-se muito. Quantas pessoas não vão aos ginecologistas verem infecções urinárias que têm, e muitas delas são fruto de situações de infidelidade, que podem não ser conhecidas, não é? Lá tratam e elas depois, quando começam a ser recorrentes, não é? Isto também são sinais, não é? E, claro, a pessoa também tem medo da falta de limpeza. Nós não conhecemos as outras pessoas, com quem é que o nosso parceiro ou parceira estão, quem são, não é? Temos que também ter atenção que ficamos muito desconfortáveis, porque a limpeza é algo muito importante na sexualidade e nós conhecemos o perfil do nosso parceiro e da nossa parceira. Pode, por exemplo, o nosso parceiro ou a nossa parceira até ser uma pessoa que não seja de muitas limpezas, não é? Quem escolheu? Pessoa igual a ela ou melhor ou pior? Não sabemos, não é? Por isso nós só conhecemos o nosso parceiro ou parceira, não conhecemos a terceira pessoa, não é? Depois temos de ter atenção ao social. Não é? Nós somos uma relação, de repente sabemos, podemos ser a última pessoa a saber, quer dizer que muitas pessoas podiam saber antes de nós, ou também o que é que vão pensar de mim, não é? A mim foram-me infiéis e eu estou preocupado, o que é que vão pensar de mim? Quem foi infiel é que deveria estar a ter esse pensamento, mas não.
isto geralmente é um pensamento muito feminino, do género feminino, né? A culpa, não é? O que é que vão pensar de mim? Não, porque foram educadas para serem boas mães, boas, obedientes, estarem em casa, serem... Não é? Esta é uma educação racista, machista, que ainda hoje em dia existe, das mulheres serem ensinadas a serem as boas donas de casa, as esposas perfeitas. Hoje em dia ainda existem mulheres que se preocupam com as roupas dos maridos que levam vestidos ou não, se estão bem passadas, sujas ou não são. Ora, o marido tem braço e pernas, não é? E se não estiver satisfeito como anda, arranje quem faça, não é? As mulheres têm que se empoderar ao ponto de serem pares. Não podem ser menos do que muitas mulheres, educacionalmente, foram educadas para serem menos que homens. Não é? Depois, chegam a determinado ponto, por exemplo, numa infidelidade, e acham que não tem lógica nenhuma de serem assim, não é? Vão aprender com a experiência e vão empoderar. A partir de agora, nenhum homem manda em mim. A partir de agora, nenhum homem me faz isto. Não é? Ora, isto é o empoderamento. Mas, educacionalmente, não eram assim antes, não é? É mais difícil gerir uma infidelidade com esta educação machista, porque muitas tendem a aceitar, a perdoar. Muitas mães dizem às filhas até, foi uma vez, não é? Olha, o teu pai fez-me isso muitas vezes. Olha, é a vida, não é? Ora, isto é uma educação, uma má educação, obviamente. Não é? Por isso, isto também temos que ver quando nós nos são infiéis, nós temos todo o tipo de pensamento para lidar. Não é? Depois temos aqui a parte da posse. Portanto, é um casal, a posse no sentido de que aquela pessoa está comigo, não é? Eu conheço aquela pessoa, os cheiros, os sabores, os contactos, o tempo perto comigo, os sorrisos. Esta pessoa agora está a partilhar isto com outras pessoas, não é? Por isso nós temos que ver que nós perdemos posse destas pessoas. E ficamos sempre a pensar, perdemos a posse porquê? A outra pessoa é mais atraente que eu, é mais bonita, mais alta, mais baixa, faz coisas que eu não faço, é melhor que eu, não é melhor que eu. São pensamentos que depois nós temos, né? Nós, na nossa cabeça, que não partilhamos com ninguém. É nesta fase que nós devemos procurar ajuda especializada, porque temos que falar nisto tudo para nós vermos realmente o que é que nós estamos a pensar. Porque muitas vezes nós não estamos a sofrer pela infidelidade em si, mas estamos a sofrer com a autoestima. Estamos a penalizar-nos por coisas que, numa outra situação, se nós estivéssemos mais empoderados, não estávamos a pensar nisso. Quem nos foi infiel foi outra pessoa é que foi a mentirosa, a que nos faltou respeito, outra pessoa é que deve ir embora. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu simplesmente fui a vítima. Mas não é assim bem que as pessoas pensam, não é? Depois, nós fazemos muitos comparativos, não é? O que é que a outra pessoa faz que eu não faço. Então isto na sexualidade é muito importante, porque há mulheres hoje em dia que casam muito novas, têm pouca experiência sexual, estão vidas inteiras com homens ou mulheres, mas o homem tem mais a tentação de que antes das relações terem mais vivência sexual. Até mesmo porque se masturbam desde mais cedo, têm a parte dos vídeos pornográficos, têm mais aprendizagens do que a mulher. Por isso é muito importante neste comparativo na sexualidade, porque eu posso pensar que sou muito boa de sexo, mas comparado com o quê? Né? Só tenho aquela pessoa que me diz que eu sou boa de sexo. De repente esta pessoa é-me infiel com um homem ou uma mulher, conforme sou parceiro ou parceira, né? E isto tudo abala o meu sentimento. Eu era boa ou não era boa? Eu sexualmente fazia bem isto ou não fazia? Tudo isto depois entra quase numa pirâmide de cartas que de repente cai. Né? Nós ficamos sem saber o que pensar. Por isso, hoje em dia é muito importante nós termos uma boa educação sexual. Boa educação sexual que não existe, não é? Nas pessoas que têm 30, 40 ou 50 anos não existia de certeza, nem hoje em dia existe, porque nós hoje empurramos isto para os médicos de família ou para os professores na escola. Sexo ninguém fala, não é? Nós temos que saber sexo oral, sexo vaginal e sexo anal, o que é, como se faz, se gostamos ou se não gostamos, porque senão andam toda a gente a falar de cor. Ora, aqui, nesta situação, nós ficamos sempre a pensar que a outra pessoa faz mais do que nós, porque por isso é que nos foram trocadas, não é? Ou é melhor que nós, por isso é que nós fomos trocados. E estes pensamentos são muito maus para a nossa autoestima. Muitas vezes é isto que nos leva a aceitar, porque a submissão é tal que um homem ou uma mulher pode dizer não, realmente tu não prestas para nada na cama, por isso é que eu recorri a outra pessoa. Mas aqui já está numa situação em que já antes da infidelidade não havia uma boa relação. Era uma má relação. Isto é uma agressão. Não é? Por isso, a infidelidade foi uma consequência de uma má relação. Certo? Depois, também nós sentimos que deixámos de ser importantes. Não é? Há alguém neste momento mais importante.
basta ver que depois nós queremos saber tudo o que aconteceu na infidelidade, né? Onde foi, com o que fizeste, e depois basta sabermos que foram oferecidas flores que a nós não nos foi oferecido, que foram jantar a determinado sítio que a nós não fomos, que durou X tempo. Às vezes as mulheres e homens estão ali a ver horas e horas de mensagens trocadas com o parceiro ou a parceira que foi infiel, e a pessoa diz: esta pessoa perdeu aqui horas e horas aqui a cortejar esta pessoa e comigo não perde tempo nenhum, diz-me bom dia, boa tarde e não me liga, nem fala comigo. É nestas comparativas nós sentimos que ficamos menos importantes, não é? Ora, tudo isto, não é? Perante uma situação de que o social vai saber que nós fomos enganados. Temos filhos envolvidos, pais envolvidos, não é? Trabalhos envolvidos, às vezes empresas envolvidas, podemos ser sócios, por exemplo, do parceiro ou da parceira. Tudo isto desorganiza. Por isso, a primeira coisa que há quando existe uma infidelidade é, primeiro, pensar: queremos que haja repetição? Não. Então, se não querem que haja repetição, a relação tem que terminar. É a única maneira de não haver repetição na infidelidade com aquela pessoa. Se ficarem na relação, e muitas vezes quando chegam à ajuda especializada já são pessoas que aceitaram, contrariadas, gritaram, mas aceitaram, ficaram na relação. Quer dizer que o parceiro ou parceira pode repetir, porque sabe que aquela pessoa, o limite não é aquele. Ainda é preciso mais algo para a pessoa acabar a relação. Há pessoas que não sabem simplesmente terminar relações. Não sabem, pronto. É por isso. A ajuda especializada é boa para quando a pessoa está numa fase em que não sabe tomar decisões. A ajuda especializada serve para nós vermos e mostrarmos que há várias decisões que podem ser tomadas, com as respectivas consequências, obviamente. Para terminar, nada disto é algo bom, não é? Isto é algo mau. Mas dentro do mau nós temos que saber gerir a situação e gerir-nos. Não é? O que nós pensamos de nós, a nossa validação, a nossa segurança, quem nós somos como pessoa, porque foi a outra pessoa que nos foi infiel, foi a outra pessoa que nos enganou, foi a outra pessoa que nos mentiu, foi a outra pessoa que perdeu o quanto especial era para nós, a outra pessoa, não nós. Por isso, terminar uma relação aqui, a outra pessoa é que perde tudo. Continuar a relação, somos nós que vamos perdendo. A nossa autoestima, a nossa confiança, a nossa autoridade e poder, porque nesta relação, se aceitamos algo que não gostamos, vamos repetir, não é? Por isso, temos de ter atenção que nestas situações é que é bom procurar a ajuda especializada.